Saúde, irmãos, com a graça e a paz do Senhor Jesus, né? Queremos encontrar todos nas suas casas em paz. Aqui estamos em paz, graças a Deus. E vamos abrir a Bíblia no Salmo 105. Nós vamos ler 3 versículos e vamos orar. Vamos ter o louvor. E depois do louvor nós vamos ter a palavra hoje com a irmã Jeane Cristine, né? A irmã pastora. Glória a Deus. Salmo 105. Diz assim: agradeçam a Deus o Senhor, anunciem a sua grandeza e cantem às nações as coisas que Ele faz. Cantem a Deus, cantem louvores a Ele, falem dos seus atos maravilhosos. Tenham orgulho daquilo que o Santo Deus tem feito. Que fique alegre o coração de todos os que adoram a Deus, o Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, vamos botar esse momento nas mãos de Deus, o louvor, os irmãos que estão em casa, que estejam recebendo em paz. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Deus, por essa manhã maravilhosa, em paz. Deus, estamos com saúde para a sua honra e tua glória, Deus, muito obrigado. Que esse momento aí seja um momento de comunhão na sua casa, como está sendo aqui conosco, com as pessoas que estão trabalhando aqui. Muito obrigado, Deus. Deus, que aqueles que precisaram sair, que tenham saído, que voltem em paz, e que o Senhor esteja assim, Deus, abençoando cada um, de acordo com as suas necessidades, que nós temos uma palavra renovadora, Deus, para que venha confortar de forma individual cada um dos nossos amados que irão assistir. Muito obrigado por tudo, Deus. Essa é a oração que eu faço e agradeço, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos ter a palavra agora com a irmã Jeane. Ô, gente, que saudade, né? Graças a Deus que as coisas estão melhorando. E logo, logo a gente já vai poder se ver, se reunir, que é o que importa também, né? Mas, assim, a questão das medidas de proteção, de cuidado também são muito importantes. E eu louvo a Deus pela vida de vocês, eu louvo a Deus porque eu sei que não tem sido fácil para cada um de vocês enfrentar essa lida, né? Mas a gente sabe que o nosso Deus é a nossa força, é o nosso sustento, é que nos Hoje, por exemplo, Jesus disse assim, olha, essa atitude dela aqui vai ser lembrada. E, de fato, hoje a gente está falando dessa mulher que derramou um puro nardo na cabeça de Jesus e desceu, né? Aí eu pergunto para você, hoje as pessoas quando olham para você e pensam em quem? Quem é Jeane? Quem é a Neide? Quem é a Gisele? Quem é o Oswaldo? Quem é o André? Como é que as pessoas olham para você? Como é que elas vão se lembrar de você? Puro nada. O que eu quero te dizer nessa manhã, para finalizar, meu amado, aqui, às vezes a gente procura desculpa para colocar a presença de Deus na nossa vida. Primeiro eu tenho que consertar minha atitude para depois eu buscar a Deus. Primeiro eu tenho que fazer isso. Isso é religiosidade. A Bíblia diz, vem a mim como estás. Jesus disse assim, vai lá, se arruma toda e vem para cá toda bonita. Não. Jesus diz, vem a mim como estás. E eu te farei pescadores de homens. Deixa Jesus transformar você. Deixa Jesus fazer uma nova história na tua vida. Né? Deixa Jesus transformar aquilo que precisa ser transformado. Seja a diferença na sua casa, seja a diferença por onde você anda, para que as pessoas olhem para você e digam assim, ali vai um puro nardo. Porque você tem preciosidades dentro de você, a sua boca exala o perfume de Cristo. Você conversa com as pessoas, elas querem estar perto de você, porque o que você tem dentro é bom. O que você tem dentro é bom. E as pessoas sentem falta de ouvir você falar. Porque o verdadeiro orador sempre tem uma palavra de Deus para nós. Amém? Deus abençoe. Cadê Oswaldo? Oswaldo? Voltou. Bom, peguei, viu? Amém? Então, assim, o que eu quero compartilhar com vocês hoje é sobre o vaso de alabastro. E eu fiquei pensando nesse vaso. Nossa, esse vaso, ele é muito rico. Esse vaso é um vaso que ele tem muito valor. Principalmente o conteúdo desse vaso, né? E lá em Marcos 14, de 1 a 9,
queria que a gente lesse um pouco esse texto, Marcos 14, de 1 a 9, ele fala sobre a mulher que pegou esse vaso e derramou aos pés de Jesus. E para aquela época era um desperdício, porque esse vaso era caro, né? O vaso de alabastro era um vaso muito caro e não se podia quebrar. E para usar aquela essência tinha que quebrar o vaso. Se não quebrasse o vaso, não podia obter o valor de toda a essência, né? E eu fiquei assim maravilhada com o que Deus fez através desse lavar, de ungir Jesus, né? E lá diz assim, Marcos 14, do 1 ao 9. Faltavam 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os principais sacerdotes e mestres da lei ainda procuravam a oportunidade de prender Jesus em segredo e matá-lo. Mas não durante a festa da Páscoa, para que não houvesse tumulto entre o povo. E aí eles concordaram entre si, né? E aí Jesus é ungido em Betânia. Enquanto isso, Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Quando ele estava à mesa, uma mulher entrou com um frasco de alabastro, contendo um perfume caro, feito de essências de nardo. Então, naquela época, um vaso desse de perfume, ele custava uma fortuna. Eu esqueci, deixa eu ver se eu vejo aqui o valor mais ou menos de quanto custava esse vaso. Mas aqui pro final eu falo. E ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça dele. Gente, imagine. É mesmo que pegar hoje um Lily do Boticário ou um perfume francês, né? E derrubar, e quebrar ele e derramar sobre a cabeça. E não era uma quantidade pequena de perfume. Tanto é que deu para descer pelo corpo de Jesus todo e lavar os pés de Jesus com aquele perfume. E aí alguns dos que estavam à mesa ficaram indignados, porque desperdiçar um perfume tão caro. Quer dizer, eu podia usar o perfume, mas eu não podia derramar em Jesus, porque era desperdício. Tá? E aí perguntaram, poderia ter sido vendido por 300 moedas de prata e o dinheiro dado aos pobres. E repreenderam severamente aquela mulher. Só que Jesus disse assim, peraí, gente, deixem-na em paz, que se fosse eu, ia ser assim, vai procurar o que fazer, deixa a mulher derramar o perfume onde ela quiser, o perfume é dela, né? Mas Jesus não, Jesus disse assim, deixa-na em paz, porque criticam por ter feito algo tão bom para mim. Quer dizer, ele estava o tempo todo fazendo algo de bom com as pessoas e para as pessoas, mas ele não podia receber aquele perfume, né? A religiosidade. Nossa. Então, você sempre terá os pobres em seu meio e poderão ajudá-los sempre que desejarem, mas nem sempre terão a mim. Ela fez o que podia, ungiu o meu corpo de antemão para o sepultamento. Eu lhes digo a verdade. Onde quer que as boas novas sejam anunciadas pelo mundo, o que esta mulher fez será contado até se lembrarem dela. Então a gente para e pensa. Que atitude linda, que atitude fantástica, que atitude fabulosa a atitude dessa mulher, né? E a Páscoa era um período importante para os judeus. E eu queria destacar aqui alguns pontos sobre essa atitude dela em relação a Jesus. Isso falou muito ao meu coração. E eu já venho me incomodando há algum tempo com essa questão da religiosidade, dos dogmas, né? Que a gente vive através de dogmas. A gente vive se preocupando com o que as pessoas vão pensar a nosso respeito, a gente vive se preocupando com o que as pessoas vão dizer se eu levantar minha mão para adorar, a gente fica se preocupando com o que, é que as pessoas vão dizer se eu dou glória a Deus, se eu não dou glória a Deus, né? A gente vive em função do que os outros pensam. Isso é religiosidade. E a ação desses homens é dizer assim, porque não vendeu e deu aos pobres. Isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia. Você tem vendido alguma coisa lá na sua casa que seja caro para dar alguma coisa aos pobres? Não, porque você sabe o custo que você teve para poder comprar. Não é não? E aí a gente fica dando essa ideia de religiosidade. O que eu acho lindo é que as pessoas elas criticam a nossa forma de adorar.
Mas a minha forma de adorar é ímpar, porque a minha intimidade com Deus é singular. Eu não posso ter uma intimidade com Deus que Ilma tem, que Gisele tem. Eu não posso ter a mesma intimidade, por exemplo, eu tenho uma intimidade com o Espírito Santo que quando eu peço a ele me revela as coisas. A Cássia já não tem essa rapidez de revelação como eu tenho, porque o Espírito Santo age comigo diferente do que age com ele. E eu não posso criticar. Eu não posso criticar essa forma dele, porque é a forma dele. Nem ele pode criticar a minha, porque é a minha. Então a gente precisa entender isso. Então, quando ela quebrou aquilo, né? Ela quebrou o vaso e derramou sobre Jesus, ela estava quebrando ali uma religiosidade que aprisionava as pessoas nos seus códigos de conduta. Tá? E aquela ética de comportamento, aquela coisa engessada, que determinava o único modelo de adoração. Bom, o modelo de adoração é esse, não pode mudar. Tem que ser assim para sempre. Aí eu pergunto para vocês, onde que nós imaginaríamos que faríamos culto online? Onde nós imaginaríamos que estaríamos hoje, nesse momento onde eu estou aqui pregando para vocês virtualmente? Né? A gente está quebrando tabus, a gente está quebrando religiosidades. Uma coisa que eu achei interessante quando Davi, lá em 2 Samuel 6, Davi estava dançando, glorificando, ele estava festejando aquele momento tão importante na vida das pessoas e na dele. E aí a Mical achou aquilo um absurdo, criticou ele o tempo todo, porque ele tinha feito porque ele tinha dançado. E Davi só estava com a túnica, ou seja, está praticamente despido, né? Mas que falta de vergonha tirar a roupa diante de Deus. A gente vive de máscara. Eu tenho uma máscara aqui de santidade, então eu vou viver essa capa. Tem gente que vive de adorador. Ah, é bom cantar, é bom ministrar louvor, mas a vida em casa é um sepulcro. Bonito por fora e por dentro é podre. Vive uma vida de religiosidade. Vive uma vida de hipocrisia. Porque não honra o pai, não honra a mãe, era diante de Deus. Aí eu te pergunto, vale a pena? Oswaldo, você tá aí, né? Quebrou a hipocrisia. Quando ela quebrou esse vaso, ela quebrou a hipocrisia. Que tipo de hipocrisia, né? Que o verdadeiro adorador, ele não vem buscar, ele vem trazendo. Veio com a arca, ele não veio buscar a arca, ele veio trazer a arca para Jerusalém. E quando a gente vai ao templo, a gente vai levar aquilo que a gente tem de melhor para Deus. E muitas vezes eu sou para a igreja para receber. Eu não tenho que ir para a igreja para receber, eu tenho que ir para a igreja para dar aquilo que eu tô cheia. Porque à medida que eu dou, eu recebo. Então, quando eu estou na igreja, que eu vou dar o meu louvor, que eu vou dar a minha adoração, a minha oração, consequentemente, eu estou abençoando aqueles que estão ao meu redor. Eu estou enchendo os vasos dos outros com a minha adoração. Mas isso quando a gente é sincero diante de Deus. Isso quando a gente é transparente diante de Deus. Quando a gente não vive de religiosidade. O que é essa vivência de religiosidade? É viver embaixo de dogmas e pragmatismos. É viver embaixo de um rótulo. Eu sou batista, como batista não bato palma, como batista não faço. Eu amo a congregação. Porque o povo não tem essa preocupação aí. O povo louva a Deus, o povo levanta a mão, o povo adora. E um louvor delicioso, que olha, a vontade que eu tenho de sair pulando e dançando aí no meio da congregação. É um dos pontos que eu acho lindo aí. E não percam isso. Essa adoração verdadeira, essa sinceridade de adorar, sem se preocupar com religiosidade. Isso é uma coisa que a gente não tem que se importar. A gente não tem que se importar com religiosidade. Aí agora pensem comigo.
Que sentido tem pôr um óleo de nardo dentro de um vaso, depois quebrar para tirar o óleo? Olha que revelação importante aqui tem. Deus, ele não se importa com o que está fora de nós. Deus, ele se importa com o que está dentro de nós. Com o que está dentro de nós. O vaso, ele pode ser bonito. Eu posso ser linda, porque de fato eu sou gata. Mas se dentro de mim não tiver uma essência de puro nardo, eu sou podre. Porque para Deus não importa o que está aqui na aparência. Não adianta eu vestir uma roupa comprida, não adianta eu ter uma cara de crente, de piedosa, se eu não estiver dentro. Porque quando Jesus voltar, ele não vai olhar para mim e ver a minha aparência, ele vai olhar meu interior. O que é que eu tenho de bom nesse interior? E uma coisa interessante é que o vaso ele pode ser bonito, pode até brilhar. Mas o que adianta se o perfume não exala? Já perceberam? Tem uns perfumes gostosos, né, bonitos, mas tem uns vasos mais bonitos ainda. E aí quando a gente abre, o perfume não é bom. O perfume é horrível. Vale a pena comprar esse perfume? Não vale. A aparência é linda, mas o que tem dentro não é bom. Que adianta vir para a igreja todo bonito, se gloriar, se achar o tal, mas é um sepulcro caiado, né? Por que vocês molestam essa mulher? Ela fez uma boa obra, os pobres sempre terão, e quando quiserem poderão fazer o bem a eles, mas a mim não. Ou seja, tem horas, tem momentos que a gente não tem a oportunidade de ter a presença de Jesus. Não é fácil buscar Jesus, no sentido assim de você sentir a presença totalmente. Embora a gente vive muito dessa questão do sentimentalismo. Gente, eu tenho vivido um tempo difícil na minha vida espiritual. Meu Deus, como é que a pastora fala isso? É verdade. Como é que eu estou vivendo isso? Eu estou vivendo um momento de maturidade, de amadurecimento espiritual. Como seria essa maturidade? Eu estou entendendo na minha cabeça, no meu coração, que o amor por Jesus não é sentimento apenas. O meu amor por Jesus é fato. Eu estou vivendo um momento onde eu tenho que entender e crer de verdade que eu vivo pela fé e que a presença de Jesus ela está comigo todos os dias, independente de qualquer situação. Mas a gente condiciona essa presença de Jesus ao estado emocional que a gente está. Bom, se eu estou bem, Jesus está comigo. Se eu não estou bem, Jesus não está. Isso é uma mentira. Isso é religiosidade. Tá? Então, assim, eu tenho vivido isso e eu tenho buscado entender o seguinte, que independente, se hoje eu não ler a Bíblia, mas Jesus continua comigo. Se hoje eu não orar, Jesus continua comigo. Mas eu tenho que buscar Jesus por amor, por prazer. Eu tenho que sentir Jesus por amor, por prazer. E não por uma obrigação. Ah, eu tenho que buscar Jesus hoje, porque se eu não buscar Jesus, eu não vou ter vida com Deus. Não, eu tenho que buscar porque eu quero estar na casa do Pai. Eu quero sentir a presença do Pai. Eu quero entender que esse Pai, para mim, é tudo nesse mundo e nessa vida. Nada é mais importante do que o Pai na minha vida. Independente de sentimentalismo. Outra coisa importante, reflita assim comigo. Quando a gente dá um presente valioso para alguém, o valor a ser destacado não é o do presente, é quem recebe o presente, né? Então, por causa disso, Jesus repreendeu aqueles homens. Por que vocês molestam essa mulher? Ela fez uma boa obra. Tipo assim, poxa, ela tá me dando um presente. Vocês não querem me dar um presente? O problema é de vocês, mas ela tá me dando. Então, Gisele está buscando o Senhor. Glória a Deus pela vida que Gisele está buscando. Ela quer ter uma vida diferente com o Senhor. Por que eu vou criticar a Gisele? Gente, eu tenho um caso desse aqui na nossa igreja, que é um rapaz, hoje ele não está mais aqui com a gente, mas quando ele começou a buscar o Senhor, ele estava com uma vida tão bonita, ele falava em línguas, Deus usava ele de uma... E aí, o que foi que aconteceu? Começaram a criticar o menino. Quando criticaram esse menino, simplesmente ele travou e não quis mais buscar a Deus, porque ele ficava com vergonha, por causa de críticas dos religiosos. Aí você acha que a pessoa não vai pagar? Vai pagar. Vai pagar, porque a gente planta, a gente colhe. Não é isso? A terceira questão que eu queria compartilhar é que ela era comprometida com os valores espirituais. Você tem sido comprometido com os valores espirituais? Com os valores do reino?
ela mostra que ela não estava comprometida com os bens materiais, né? A questão financeira para ela, aquele vaso não era tão importante para ela, mas o que era importante era o ato que ela praticou em Jesus, que era derramar o perfume, era ungir Jesus. O amor dela por Jesus era tão grande que ela queria ungir Jesus, né? Ela queria derramar sobre Jesus aquele nardo, tá? E ela se desfez do vaso, mostrando que Jesus era muito mais valioso do que 300 denários. Até que ponto Jesus tem sido valorizado na sua vida? Até que ponto o valor de Jesus tem sido grande na sua vida? A gente pode observar que ela ungiu Jesus como rei, enquanto algumas pessoas estavam avaliando o preço do nardo, né? Jesus valorizou a sensibilidade daquela mulher. Lá em Salmo 106 diz assim: os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo. O que anda no caminho reto, esse me servirá. Os meus olhos estarão sobre os fiéis na terra, para que se assentem comigo. O que anda no caminho reto, esse me servirá. Uma nova história Deus tem para nós. Nós temos um tempo antes da pandemia e depois da pandemia. Você quer fazer parte de quê nesse processo? Fazer como o Theo. Você tem certeza do que você aprendeu durante esse período? O que é que você aprendeu? A viver ainda a sua vida de religioso, de hipocrisia? Ou você aprendeu a viver um puro nardo? A derramar o perfume verdadeiro aos pés de Jesus? Tá? Sabe por que aquela mulher derramou todo o perfume? Porque a adoração, ou você dá tudo ou você não dá nada. Não adianta você dar metade. Porque a Bíblia diz que um coração que alegra o coração de Deus, um coração grato, um coração de louvor. Quanto mais a gente louva, mais adora, mais a presença de Jesus ela fica constante, fica mais evidente na nossa vida. Outra coisa importante é que sabe por que as pessoas, depois de quebrar o vaso, aquela mulher se jogou nos pés de Jesus? Porque ela não tinha cadeira sobrando. Tem gente que fica chateado na igreja porque não tem uma cadeira de líder. Tem gente que fica chateado na igreja porque não está em evidência. Tem gente que fica chateado na igreja porque as pessoas passam e não falam com ela. Mas você passa e fala? Quando você está na cadeira do líder, você faz o seu papel como deveria fazer? Você serve a Deus ou você quer servir a homens? Tanta gente fica brigando por lugar na igreja, tanta gente fica brigando por ser ministro de louvor, tanta gente fica brigando para viver em evidência, mas quando tem a oportunidade de estar em evidência, simplesmente não faz com consideração, não faz com respeito e não faz com temor. Porque eu vou te dizer uma coisa, irmãos. Quando você está você tem que ser exemplo. Você tem que mostrar serviço. As pessoas cobram. E você não vai gostar de cobrança. Mas você gosta de cobrar. Não é? Então, quando a gente não tem cadeira sobrando, a gente vai adorar. Talvez o teu momento de servir ainda não tenha chegado. Talvez o teu momento de assumir a liderança ainda não chegou, mas vai chegar. Aquieta no Senhor. Faz aquilo que Deus determinou no teu coração para fazer. Seja um adorador por excelência. Aquela mulher, ela foi até Jesus com sua natureza pecaminosa, né? Ela não teve medo de expor seus pecados, suas falhas, seus erros, suas aflições. Quando ela derramou o nardo, é porque ela não queria levar nada de volta. Quando a gente entra na presença de Deus, tudo que não é nosso fica lá. Tudo que não presta fica lá. Porque a gente volta a consciência que nada que não nos pertence vem conosco. Deixa Deus limpar teu coração. Deixa Deus lavar tua alma, te fazer a diferença. E fazer com que você seja a diferença na vida dos outros. Nossa consciência, ela deveria nos levar a pensar, como diz lá em Salmo 116, 12, que diz assim: que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito? Como posso dar resto de mim se Jesus dá o melhor para mim?
de dar o melhor para mim. Quando ele te dá, ele não te dá a metade, ele te dá o inteiro. Pena que a gente só quer pegar a metade, não aproveita o inteiro. Aquela mulher, ela soube tocar o coração de Jesus. Como é que ela tocou o coração de Jesus? Antes, ela precisava quebrar o seu coração. Ela ouviu crítica, chamaram a atenção dela, mas ela não se importou. Ela nem olhou para os lados. Ela simplesmente tinha um foco, tinha um objetivo. Qual era? Quebrar o nardo e ungir Jesus. Qual é o seu objetivo, meu irmão? Gente, eu tenho pensado muito nisso. Porque muitas vezes a gente é tão cobrado por coisas que a gente fez, por coisas que a gente não fez. Se a gente faz, a gente é cobrado. Se a gente não faz, a gente é cobrado. E eu tenho pensado o seguinte, eu tenho um foco, eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo. Meu objetivo é servir a Deus, apesar de cobrança, apesar de inquisições, apesar de acusações. Então, meu foco agora é servir a Deus. Senhor, o Senhor quer que eu faça o quê? É isso que eu tenho que fazer, então eu vou fazer, independente do que pensam, o que acham de mim. Se Deus está me dando direcionamento, eu tenho que ter consciência de que é Deus e eu vou servir a Ele como Ele quer que eu faça. Eu não vou olhar se tem um grupo pequeno na igreja. Eu não vou olhar se fulano não está com a vida no altar. O problema é dela. A Alexandra Abrantes, ela falou uma coisa que eu sigo ela, eu acho ela maravilhosa. E gosto demais do Rodolfo Abrantes. Cara de uma simplicidade fantástica. E ela disse o seguinte, o problema é seu. Quem tem que resolver ele é você. Eu posso te ajudar orando, eu posso te ajudar aconselhando. O fardo é seu, eu não posso carregar ele por você. Adorar a Deus não depende de A ou de B. De mim. Ter vida no altar depende de mim. Não depende de... Mas sabendo que ela também tem falhas. Como essa mulher tinha. E ela representou a gratidão dela quando o nardo era puro, né? E a gente tem que ter pureza no falar, no pensar e no agir. A gente não pode ser maldoso. Porque a nossa essência tem que ser pura. Como é que está a tua essência? O que é que está tendo dentro de você? Como é que está exalando esse perfume aí, gente? Porque você é o recipiente do perfume. E como é que ele está aí dentro de você? Está limpo? Está puro? Né? Meu Deus, quando Deus começou a falar comigo, eu fui dormir pensando nisso. Jesus, que tapa na cara eu tô levando aqui. No versículo 8, Jesus disse, esta fez o que podia. Quer dizer, a gente, para ser um adorador, a gente não tem que ser acomodado. Ela fez o que ela podia. O que ela podia naquele momento para ungir Jesus era quebrar aquele vaso. E o que você precisa para adorar Jesus? O que você precisa para mostrar o seu amor por Jesus? O que ele tem te mostrado? Né? Como é que você tem que exalar esse perfume? O nardo era puro. Tá? No verso 8, Jesus diz assim, esta fez o que podia. Não esqueça essa lição. Ela se antecipou. Antecipar é fazer antes. Tem gente que só louva depois que o mar se abre. Eu já passei uma fase assim. Quando a coisa estava ruim, eu corria para os pés de Jesus. Meu Deus, chega aqui, chega aqui, chega aqui, chega aqui, chega aqui. Mas hoje não. Hoje eu aprendi que eu tenho que amar Jesus em qualquer situação. Graças a Deus, amém. Muito obrigado, viu? Deus abençoe. Estamos a precisar, né? E eu estava aqui ouvindo a palavra e meditando, né? E tem um versículo aqui de Provérbios, capítulo 16, versículo 7, diz assim, se a nossa maneira de viver agrada a Deus, Ele transforma os nossos inimigos em amigos. Verdade. Então pronto. Temos que fazer a nossa parte e deixar que Deus é quem faz tudo. Amém? É verdade. Nossa sinceridade Obrigado, é que vai fazer Maria. diferença na relação com Deus, né? Em toda a relação, né, Oswaldo? Se a gente não for sincero, não Com adianta, certeza. né? Gente, Deus abençoe. Um beijo enorme, viu? Logo, logo a gente vai estar junto. Tchau. Deus quiser. Um Amém. abraço, muito obrigado, Pai. Irmãos, nós vamos louvar o Senhor.
agora, né? Né, irmão Paulo? E logo mais às 17 horas, nós vamos estar aqui com a palavra de Deus, com o louvor, com tudo aquilo que existe de direito. Vamos louvar? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu irei, vos levarei para mim mesmo. Vos conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos sigo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardarei os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que te ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar mais, Senhor. 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 Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que te ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Amém, irmãos? Glória a Deus por tudo, maravilha, louvor abençoado, né, com os irmãos aí, Yasmin, irmão Paulo, irmã Gisele, irmã Nila, que Deus possa estar abençoando a sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Deus. Agradecer porque o Senhor foi presente na palavra, o Senhor foi presente no louvor, em tudo que aconteceu aqui nesta manhã, Deus, foi para a honra e glória do teu nome. Muito obrigado, Deus, pela tecnologia que nos possibilita a estar na casa dos amados ou em outro local, onde quer que esteja. Muito obrigado. Que Deus nos dê um dia de paz e de descanso. E até às 17 horas, em nome de Jesus. Muito obrigado. E às 17 horas, todo mundo convidado para voltar, louvar e engrandecer o nome do Senhor. Deus abençoe.